estão? Bom dia para uns, boa tarde para outros, boa noite para outros, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Desejo que você esteja bem, desejo que você esteja com saúde, com paz. Desejo, enfim, que você esteja vivendo na presença de Deus, para que assim seja ricamente abençoado. Porque viver todo mundo vive, mas viver na presença de Deus significa viver obedecendo a sua palavra, significa viver fazendo aquilo que Deus se agrada que façamos. Porque na realidade o que impera não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Quem procura fazer sua própria vontade vai terminar de fazer o que faz lá no inferno. Agora, quem procura fazer a vontade de Deus vai continuar fazendo lá no céu. Isso é uma forma de explicar com palavras simples, não é? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Se o pendor tender para a carne, você vai pecar, vai viver no pecado e vai para o inferno. Se o pendor tender para o Espírito, você vai fazer o que agrada a Deus e vai para o céu. Amém? Mas isso é só uma introdução, vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Eu vou fazer uma leitura que se encontra em Marcos capítulo 14, apenas do versículo 17 ao 21. Depois nós vamos fazer uma breve oração. A palavra de Deus diz assim: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? E Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós voltamos a Ti no dia de hoje para Te agradecer, para Te pedir. Agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos, pela noite que tivemos. Enfim, Senhor, agradecemos pelo cuidado que Tens tido para conosco. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz. Acima de tudo, Senhor, te agradecemos pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. E agora, Senhor, te agradecemos por esse momento propício, onde podemos falar aos teus filhinhos, onde podemos ler, como temos lido, a tua palavra, e explanar para eles aquilo que tu estás dizendo aos nossos corações. Pai Santo, para tanto, usa-me segundo o teu Espírito, e que os teus filhinhos também possam te ouvir segundo o teu Espírito, para que possam compreender a boa e agradável forma de te servir e de te adorar e de viver na tua presença. Pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Então, queridos, esses poucos versículos que nós lemos aqui, na realidade é a introdução no livro de Marcos à ceia do Senhor, porque logo a seguir foi servida a ceia. E eles estavam reunidos justamente para isso, para cear, para em comunhão fazer a última ceia, que seria a última Páscoa judaica
para Jesus, onde ele a transformou naquilo que nós hoje chamamos a Santa Ceia do Senhor. Podem compreender isso? A Páscoa judaica foi instaurada lá no início, na saída do Êxodo, e perdurou, foi até essa fase em que veio a Cristo, Cristo nasceu, etc., e começou seu ministério, e agora já no finalzinho do seu ministério, ele aproveitou essa última Páscoa que ele estava comemorando, né, lá em Israel, e ele então transformou essa Páscoa, essa comunhão gostosa, esse evento onde havia a lembrança do sacrifício que Deus havia feito, havia pedido aos judeus por haverem matado cordeiros, passado no umbral da porta para livrar da morte seus primogênitos. Tudo começa por aí. Porque sem derramar de sangue, não há remissão de pecados, não há salvação. E aquilo já simbolizava. Mas agora, Jesus ia morrer por nós. O sangue a ser derramado agora era o de Cristo. E Cristo fez por assim dizer, antes da sua morte, uma das últimas observações que ele fez foi essa. É o problema da traição, que é muito sério e que muita gente não leva em conta. São pessoas levianas que simplesmente vivem por viver, fazem por fazer, se dizem de crentes, nem sempre o são. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Diz assim o versículo 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Chegou aonde? Chegou lá aonde eles iriam ministrar a Páscoa judaica. Não é? Chegou lá naquele recinto, e quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Nós hoje sabemos quem foi que traiu Jesus, mas eles naquela época não sabiam. E interessante que havia uma insegurança, de certa forma, entre os presentes, que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um. Havia uma insegurança nisso aqui. Porque a própria pessoa tem os seus sentimentos, tem seu nível de compreensão e sabe se está ou não traindo. Mas eles começaram a perguntar um por um. Por acaso seria eu? Quando diz que perguntaram um por um, eu creio que, se não todos, quase todos devem ter perguntado. Por acaso seria eu, Senhor? Sou eu, Senhor, se não sou. Mas Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois, agora vem a colocação que ele fez, que é aí que mora o perigo para aqueles que traem a Cristo. Pois o Filho do Homem vai para onde? Vai à cruz, vai padecer, vai morrer pelos nossos pecados. Foi para isso que ele veio, de certa forma. Quando o Pai o enviou, já tinha essa finalidade. Permitiu que ele vivesse um período, foram 33 anos, sendo que dos 33 anos, os últimos 3 foi exercendo seu ministério. Mas ele precisou viver como homem, para que entendesse a vida do homem, compreendesse, sentisse na carne, percebesse as perseguições daqueles que temem a Deus.
vê que ele foi levado em espírito para o deserto para ser traído, para ser provado, vamos dizer assim. Mas ele passou pelas provações. E ali, apesar de estarem narrados 3 fatos importantes que envolvem, cada um deles englobam várias áreas da vida, mas na realidade, no final, lá em Mateus, nós vemos, depois de ter sido tentado em tudo, então ele não foi tentado em pouca coisa, não, foi em muitas coisas. Nos tópicos principais da vida, queria agradar o diabo, o diabo queria que se prostrasse diante dele, o diabo queria que ele tentasse a Deus se jogando do penhasco, do alto do templo. O diabo ofereceu a ele um engodo, todos esses reinos te darei. Aliás, o diabo disse isso, te darei esses reinos, por quê? Porque o diabo é que estava regendo esses reinos. Obviamente, por causa do pecado do homem. Mas isso é um detalhe importante. Você vê que a Bíblia não contesta, não, o diabo não podia dar os reinos que não eram dele. Não está dizendo que eram dele. Está dizendo que ele estava na regência deles, estava de posse deles. Não está falando de reinos geográficos, né? O reino da Síria, o reino disso, o reino daquilo, não. Estava falando dos governos de uma forma geral, quem governa o comércio, a indústria, os negócios, as finanças do país, ministério disso, ministério daquilo, isso tudo, embora com a supervisão de Deus, embora com os cuidados para não irem além daquilo que Deus permite, mas Deus tem permitido. Por que ele tem permitido? Por causa do pecado do povo. Por que Deus mandou colocar aquela serpente lá no deserto? Por que Deus fez surgir aquela serpente? Por causa da murmuração do povo. Queridos, todo mundo gosta de murmurar. Todo mundo gosta de reclamar de alguma coisa. Todo mundo tem queixas a fazer. Sabe o que significa dizer isso? Que ninguém está satisfeito com a vida que tem. E humanamente falando, tem uma certa lógica, mas espiritualmente falando, a lógica é outra. A lógica de Deus não é a mesma nossa. Uma coisa que importa saber é que a economia de Deus é diferente da economia do homem. Nós temos que pensar o seguinte: se nós somos servos de Deus, se Deus é nosso Pai Celestial, nós não temos nada para reclamar. Problemas existem? Existem. Fazem parte da vida terrena. Meus irmãos, se não tivessem problemas aqui na Terra, não precisava a gente ir para o céu. Pense bem nisso. Claro que viver nessa terra não é bom. Parece bom para aqueles que vivem as suas próprias vidas, mas quem quer viver a vida de Cristo não é agradável. O próprio Cristo, por aqueles 3 últimos anos de vida que esteve no seu ministério, sofreu, e sofreu muito. E os seus apóstolos também sofreram posteriormente a eles. Mas aí, veja bem a colocação: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Ele diz: pois o Filho do Homem vai, como está escrito no seu respeito, ou seja, Jesus veio para morrer por nós. Então ele ia morrer por nós. Fizesse sol, fizesse chuva, chovesse canivete ou qualquer coisa parecida, ele iria morrer por nós. Isso era certo, porque Deus assim determinou. Mas ele disse: ai daquele por quem ele vai ser
Olha só, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Irmãos, não tem coisa pior que a traição. Você pode pensar, mas olha, filhos que traem seus pais, esposos que traem suas esposas, e esposas que traem seus maridos também, a coisa é recíproca. Empregados que traem seus patrões. Tudo isso, meus amados, é pecado terrível. É coisa super desagradável a Deus. Imagina trair Jesus. Pastor, como é que se traz Jesus? Se traz Jesus se dizendo de crente e fazendo aquilo que não é agradável a Deus. Essa é a forma mais simples e comum de trair Jesus. Porque Jesus morreu para te salvar. Ele morreu se tornando nosso Salvador e Senhor. Há um princípio que é tão antigo quanto a existência do homem, que hoje não se fala mais. É uma lei consuetudinária, é uma lei que não está escrita, mas que existe, que aquele que salva a vida de alguém, ele torna-se o Senhor desse alguém. Claro que nem todos vão querer exercer esse senhorio, mas aquela pessoa fica grata a ele para o resto da vida. Podem compreender isso? E, vamos dizer assim, no início da vida do ser humano, quando esta coisa era realmente formal, aquela pessoa se tornava escravo do outro. E se ele se torna escravo daquele que o salvou, aquele que o salvou torna-se o seu Senhor. E isso perante Deus prevalece até hoje. Se Cristo nos salvou do inferno, ele torna-se o nosso Senhor. E se ele se torna o nosso Senhor, nós nos tornamos os seus servos. Podem compreender? Servo e escravo têm uma conotação igual. No entanto, na prática, existe uma pequena diferença, é que o servo, veja bem, ele é recompensado pelo que faz. O escravo não. O escravo não recebe nada, não ganha nada, muito mal, lugar para dormir e uns trapos para vestir, mais nada, e comer. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que ele, Jesus Cristo, ao nos salvar, torna-se também o nosso Senhor. Essa colocação, Senhor e Salvador, caminham juntos. Se ele nos salvou, se eu reconheço que ele salvou a minha alma do inferno, fatalmente ele se torna o meu Senhor. Ele vai me direcionar. E é aí que entra a traição. São aqueles que, sabe, são bonzinhos, no culto são uma belezinha, e quando conversam com outros crentes, eita, paixão, meu irmão, não sei o quê, mas quando estão de rédea solta, quando estão afastados, aí fazem o que querem. Como se diz, como diz o velho ditado, fazem o que lhes dá na telha. E aí é que entra o problema. Porque ele diz assim, ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Você pode compreender isso? Vamos traduzir isso para o nosso entendimento. Aquele que diz que se entrega para Jesus e não anda nos seus caminhos, melhor seria que ele nunca tivesse entregado. Melhor, força de expressão. Melhor porque não ficaria
traindo permanentemente a Cristo, porque não o teria tido aceitado ainda. Se ele não o aceitou, se ele não tivesse aceito a Jesus Cristo, ele não tinha como trair, porém, a sua alma já está condenada ao inferno. Isso é fatal. Mas tem algo mais, é que o traidor não apenas está condenado ao inferno, mas está condenado ao sofrimento. Por isso que de melhor teria nunca ter nascido. Está condenado, sabe, a sofrer. Sofre na mão de um, sofre na mão de outro, mas principalmente sofre nesse mundo hostil. E você diria para mim, mas o crente também não sofre? O sofrimento do crente é diferente. O crente tem a paz que Cristo dá, o crente tem a compreensão, o crente é dono da vitória das suas lutas, porque Cristo já nos deu a vitória. O incrédulo não tem nada disso não, muito menos o traidor. Qual foi o resultado daquele que traiu Jesus? Suicidou-se. Lembram disso nas Escrituras? Ele suicidou-se. É isso que você pretende fazer? É um suicídio. É um suicídio espiritual. Então, queridos, meditem nisso. Se você se confessa cristão, faça um sacrifício para viver o cristianismo. Não se constitua num traidor. Ah, pastor, mas como é que eu faço agora se eu já fiz errado? Peça perdão, converse com Deus em oração, caminhe nos trilhos do Senhor e deixe Deus te abençoar. Porque eu também já fiz muita coisa errada. Mas já me arrependi, já conversei com Cristo. E a cada erro que eu faço, eu me confesso com Deus. Podem compreender isso? É assim que se deve fazer, para permanecer uma pessoa fiel a Cristo, fiel àquele que o salvou e que se tornou seu Senhor. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, meu jovem, e alguém que esteja ouvindo que não seja ainda cristão. Pense nisso e tome uma decisão. E vamos orar agora. Feche os seus olhos onde você estiver e oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito, Pai amado, mais uma vez voltamos a Ti em oração, Senhor. Agora, Pai, agradecidos por esse momento, agradecidos pela palavra que nos tens trazido e mais uma vez, Senhor, pedindo que continues abençoando os Teus filhos, que perdoes aqueles, Senhor, que tenham te traído, tenham enganado a si mesmo e a ti mesmo, porque muitos às vezes se enganam a si mesmo. Dizem que são uma coisa e fazem outra. Pai Santo, ajuda-nos a ser humildes, ajuda-nos a submetermos a Ti, assim como Teu próprio Filho se submeteu a Ti. Ele orou dizendo, faça a Tua vontade. E nós fazemos a mesma oração, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim como diz na oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. No céu, somente a Tua vontade é realizada. E aqui na terra, Senhor, aqueles que Te amam, que Te servem, que Te adoram, devem procurar sempre fazer a Tua vontade. Não somos perfeitos ainda. O seremos na vinda do Teu Filho, seremos aperfeiçoados, glorificados. Até lá somos sujeitos ao pecado. Mas ajuda-nos, Senhor. Orienta-nos, dá-nos sabedoria e, acima de tudo, perdoa-nos. Ajuda-nos a andar em santidade na Tua presença. Pai Santo e bendito, dá-nos uma semana cheia da Tua graça. Abençoa os cultos na Tua casa, domingos, quartas numa igreja, quintas noutra. Sê conosco, faz-te presente para nos abençoar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos também saúde para os Teus filhos, que estão ao alcance da nossa voz,
saúde, paz e alegria. Cura as nossas feridas, principalmente as morais e espirituais, e as físicas. Tu instruíste os teus médicos para nos abençoar. Agora, Pai Santo, que a graça do teu Filho Jesus, que o teu amor, a comunhão com o teu Santo Espírito esteja em cada um de nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.